Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Encantos do Evangelho. Hoje nós vamos estudar a vida de Isabel. Então, lembrando que santa significa mulher boa. E que Terezinha Oliveira, no livro Quando o Espiritismo Fala, vem nos esclarecer que santo ou santa é alguém que vive de acordo com as leis divinas. É uma pessoa que tem virtudes, ou seja, qualidades morais, é uma pessoa que tem fé, é uma figura familiar a todas as religiões do mundo. Isabel é uma das grandes mulheres na Bíblia. Ela é conhecida pela sua fé e obediência a Deus. Foi escolhida por Deus para ser a mãe de João Batista, o qual realizaria uma grande missão. Nós sabemos que ela não foi escolhida por acaso, nada disso, porque ela não foi escolhida por acaso, porque Deus encontrou nela as qualidades e virtudes necessárias para criar e educar aquele que seria o precursor do Messias. Isabel era filha de Arão, da tribo de Levi. Sim, isso mesmo, Arão, irmão de Moisés, o maior sacerdote que já existiu. Ela foi esposa de Zacarias, que também fazia parte da tribo dos levitas. Seu nome Isabel significa meu Deus jurou, e o nome do seu esposo, Zacarias, significa Jeová se lembrou. Muito conhecida e lembrada por ser a mãe de João Batista e também prima de Maria, mãe do Salvador, Jesus. É isso mesmo. Através da história bíblica, sabemos que Isabel e Zacarias formavam um casal piedoso e consagrado ao Senhor. Se não fosse o caso de Isabel ser estéril e não conseguir gerar filhos, eles seriam considerados o casal perfeito e completamente felizes. O maior desejo de Isabel era o de ser mãe, mas por sua idade avançada, seu sonho já estava sendo considerado como morto. Só que Isabel era uma mulher que andava fielmente nos caminhos do Senhor. Ela o servia de forma justa, obedecendo a todos os mandamentos exigidos nas leis divinas. E por essa fidelidade e comprometimento, mesmo já sendo uma pessoa de idade avançada, recebeu a maior graça de sua vida, que foi a de gerar um filho. Pois para Deus nada é impossível. Quem fala isso é Lucas, no capítulo 1, versículo 37 do seu evangelho. Quando o anjo do Senhor, chamado Gabriel, apareceu para Zacarias, ele se turbou, ou seja, ficou confuso e caiu um temor sobre ele. Porém, o anjo do Senhor disse que era para que ele não temesse, pois a sua oração tinha sido ouvida e que por aqueles dias Isabel conceberia um filho, o qual deveria chamar-se João. Passados alguns dias, Isabel ficou grávida e, junto com o esposo, haviam sido agraciados com o privilégio de serem pais daquele homem que seria, segundo Jesus, o maior homem nascido de uma mulher. Quem fala isso é Mateus, no capítulo 11, versículo 11 do seu evangelho. Então, tem ou não que ser espíritos bons, elevados, superiores? Claro que sim. Isabel e Maria, como já foi dito, eram primas. E ambas tinham sido agraciadas por Deus e estavam gerando em seus ventres bebês que se tornariam grandes homens de Deus e que mudariam a história de Israel e do mundo.
Toda essa trajetória de Isabel nos ensina grandes lições, mas eu vou destacar duas delas. Primeiro, Isabel era uma mulher de muita fé, não temos dúvida. Portanto, sejamos como Isabel, que mesmo em meio a tempos diversos, viveu e ensinou que devemos andar pelos caminhos do Senhor, não nos importando com o que pensam a nosso respeito. Apenas devemos seguir ao Senhor com alegria, acreditando que tudo Ele fará por nós. Segundo, que ela era uma mulher forte, claro. Isabel enfrentou a dor da esterilidade. No entanto, não se importou com os julgamentos, com o preconceito, com os olhares de reprovação. Por isso, sejamos pessoas fortes em Deus, lembrando que nossa força vem dele. Devemos continuar adorando e servindo ao Senhor com alegria, que no tempo certo ele se levantará em nosso favor. Isabel foi a escolhida para ser a mãe de João o Batista, porque Deus estava observando a maneira como ela estava vivendo a sua vida, levando a sua vida, e sabia que ela seria fiel em ser exatamente o tipo de mãe que João Batista precisaria para garantir que ele cumprisse o propósito para o qual nasceu. A consagração a Deus, o amor, a ternura, a dedicação e a sabedoria foram pilares de sua maternidade. Viram? Um espírito bom, elevado, uma mulher boa, uma santa para a igreja romana. Para o espiritismo, um espírito puro, elevado. Não importa, não é mesmo? Coragem, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Vão lá e façam acontecer. Até mais. Tchau.